Olá, estudantes do nono ano, tudo bem? Professora Larissa, aula de ciências, nossa intérprete é a Jéssica. A aula de hoje é uma aula de aprofundamento de conteúdos sobre as semelhanças anatômicas entre os seres vivos. Então, os objetivos dessa nossa aula: retomar, relembrar noções básicas da evolução dos seres vivos e identificar algumas evidências que comprovam aí que a evolução de fato ocorre com todas as espécies. E para a gente começar então, dá uma olhada aqui nesta imagem. Nós temos aqui um braço, do homem, a pata de uma rã, a asa de um morcego, a nadadeira de um golfinho e a pata de um cavalo. Veja que são espécies completamente diferentes, porém, pela imagem a gente consegue ver que eles têm algumas estruturas ósseas bastante semelhantes. E o que isso nos traz de informações? Por que conhecer essas estruturas, compará-las é importante? Então, essas observações nessas estruturas anatômicas dos seres vivos, quando a gente olha para elas, a gente consegue identificar determinadas semelhanças entre as espécies. E essas características que podem ser comuns, mesmo entre espécies diferentes, elas não ficam apenas na anatomia, mas também na fisiologia, ou seja, são estruturas que aparentemente são semelhantes e o funcionamento delas também tem basicamente ali, a mesma função. E qual a importância disso? Isso é uma das evidências da evolução dos seres vivos. E esta evidência, essas semelhanças anatômicas, elas inclusive nos trazem uma informação que a ciência, fala aí sobre ancestralidade, ou seja, quando você compara espécies diferentes, mas percebe que elas têm características em comum, significa que elas têm um ancestral comum, que possivelmente lá no passado algum organismo deu origem àquelas espécies, que claro, foram se adaptando, foram sofrendo mudanças ao longo do tempo. Então essa é uma das evidências da evolução, as semelhanças anatômicas. E antes de darmos continuidade, temos a nossa primeira atividade da aula de hoje. Olha só o que ela diz. Até meados do século XVIII, a maior parte das pessoas defendia teorias fixistas. Vamos lembrar aqui o que é uma teoria fixista? Aquela que acredita que as espécies são imutáveis, que elas não mudam com o passar do tempo. Então, desde o dia em que nasce uma espécie, ela vai morrer igual, sem nenhuma adaptação, sem nenhuma alteração. Era isso que defendiam os fixistas. A partir do século XIX, teorias evolucionistas começaram a ganhar mais força. Um dos motivos foi a descoberta de evidências da evolução. Cite então quais foram os elementos conhecidos pelos pesquisadores nessa época que contribuíram para a formulação das teorias evolucionistas que nós conhecemos hoje. Então é bem simples, você precisa colocar aí quais foram os elementos, o que os pesquisadores descobriram que permitiram eles a chegar a certas conclusões sobre a evolução. Então volta no seu material, na aula de evolução, anota aí com as suas palavras e nós já voltamos para a nossa correção.
E então, que elementos foram esses sendo descobertos pelos pesquisadores? Você deve ter lembrado que um dos elementos, talvez o que as pessoas mais lembrem, né, são os fósseis. Por que a descoberta dos fósseis ajudou na criação das teorias evolucionistas? Então, quando nós falamos em fósseis, não são apenas esqueletos que ficaram preservados em rochas, mas também pegadas, marcas. Olha só, por exemplo, quando se encontra numa montanha uma marca, né, de um peixe, dá para chegar aí à conclusão de que em algum momento aquele ambiente foi inundado pela água. Então dá para se conhecer sobre mudanças até mesmo no planeta, entender a história, né, do nosso planeta como um todo. E pegadas também são registros fósseis, até mesmo excrementos de alguns animais que ficaram fossilizados ajudam a entender um pouco dessa história. Então os registros fósseis são uns dos elementos, né, que permitiram que os pesquisadores fossem criando essas teorias evolutivas. E de que forma que os fósseis ajudam? Comparando o esqueleto de um animal que viveu no passado com um animal atual, para compreender o que mudou, o que eles têm de semelhanças. Então, para fazer comparações, para entender como é que era o clima no passado, como é que era o ambiente, tudo isso ajuda na elaboração dessas teorias evolucionistas que a gente conhece hoje. Outra coisa importantíssima, outro ponto importantíssimo que também ajuda a compreender a evolução dos seres vivos é a questão das semelhanças anatômicas. Então, olha só, espécies distintas, espécies diferentes. Aqui nós temos o braço de um homem e a pata de um gato. Olha como, sendo espécies bem diferentes, ainda assim as estruturas são muito similares. O que isso nos traz de dados? Isso nos mostra, né, que um ancestral que deu origem a esses dois mamíferos provavelmente é um ancestral comum. E essas estruturas que são anatomicamente semelhantes e que têm uma mesma origem embrionária, porque essa formação óssea ela acontece lá na fase embrionária ainda, então elas têm a mesma origem. Dentro da ciência, nós chamamos isso, essas semelhanças comuns aí, de órgãos homólogos. Então, um exemplo de homologia é o braço do homem e a pata do gato. Gato e homem são muito diferentes, mas a anatomia dessas estruturas é muito semelhante, a origem embrionária, a formação desses ossos é a mesma, né? E outro ponto também, perceba que a função também é parecida. No nosso caso aí, o braço, né, ele é utilizado mais para manipular objetos, para pegar coisas. A pata do gato, ela vai ajudar tanto no movimento dele quanto no manuseio, né, de alguns materiais também, tá? Então, sempre que estruturas são anatomicamente semelhantes e que elas têm a mesma origem embrionária, vamos chamar então de órgãos homólogos. E aqui a nossa segunda atividade. Ela diz o seguinte: o processo de evolução natural das espécies produz nos seres vivos estruturas homólogas. Discorra, escreva então o que seria homologia, nós acabamos de falar isso, observado em algumas espécies e de exemplos. Então, além do exemplo que a gente acabou de ver aqui, do braço, né, do homem e da pata do gato, tenta aí pensar num outro exemplo de semelhanças anatômicas entre espécies diferentes que sejam um exemplo de órgãos homólogos. Vamos lá responder então?
E então, o que seria homologia, afinal? Não se preocupa se a sua resposta estiver escrita de uma forma diferente dessa. Lembra, né, que há várias possibilidades de resposta. Você pode ter explicado diferente da resposta que está aqui, mas a sua resposta ainda assim pode estar correta. Então, antes de apagar, socialize com a sua turma, com seu professor ou sua professora, né? Anota aí se você quiser, complementa com essa resposta aqui, mas não apaga antes de ter certeza, tá? Então, órgãos homólogos ou homologia são estruturas de indivíduos diferentes, espécies que são distintas, com anatomias semelhantes e também, vale lembrar, né, com a mesma origem embrionária, tá? E quanto aos exemplos? Além da questão, né, do braço do homem e da pata do gato, que a gente já tinha visto, outro exemplo, a nadadeira do golfinho, a asa do morcego. Perceba que esses 4 animais totalmente diferentes são mamíferos. Então, mesmo sendo diferentes, eles apresentam o mesmo ancestral comum. Por isso que eles têm estruturas anatômicas aí tão similares. E aí, olha só, pensando em braço, pensando em pata, né? Pensando na nadadeira do golfinho e na asa do morcego, todas essas estruturas têm basicamente as mesmas funções, ajudar nos movimentos. No caso, a do golfinho é uma estrutura que ajuda no movimento da água, então ela é adaptada para a vida aquática. O morcego é um mamífero voador, então o membro superior dele é adaptado, né, para o voo, tá? Então são adaptações que cada espécie vai adquirindo ao longo do tempo, porém a estrutura anatômica continua sendo muito semelhante. Por isso que nós chamamos isso de órgãos homólogos, beleza? E seguindo aqui, então, apesar das diferentes funções, né, como a gente acabou de ver, uns tem a pata ali que é mais utilizada para correr, o outro, o caso do golfinho, mais para nadar, no nosso caso, o braço mais para manipular objetos e tal. Esses membros apresentam a mesma composição óssea e isso, mais uma vez, né, frisando aqui, prova aí que nós temos um ancestral comum. Então, todos os mamíferos, apesar de muito diferentes que são hoje, nós provavelmente temos o mesmo ancestral, né? Algum organismo que foi originando essas outras espécies. E agora nós temos uma terceira atividade. Presta bem atenção aqui. Observe as imagens. Nós temos aqui um morcego e uma borboleta com funções bastante semelhantes. Podemos afirmar que as asas do morcego e as asas da borboleta são um exemplo de homologia? Sim ou não? Justifique sua resposta. Então, se você achar que sim, você vai dizer o porquê. Se você achar que não é um caso de homologia, também você tem que explicar aí o porquê que você acha que não, tá? Então, mais uma vez, pega aí o seu material, volta naquela aula que nós falamos sobre semelhanças anatômicas que você, se estiver na dúvida, você vai encontrar a resposta a respeito disso, tá? Então, vou dar um tempinho para você responder e já voltamos para darmos continuidade. E aí, é um caso de homologia, de órgãos homólogos ou não é? Se você respondeu que é,
está errado. Vamos entender o porquê, tá? Isso aqui não é um caso, não se trata de um caso de órgãos homólogos, mas sim órgãos que nós chamamos de análogos. Por quê, afinal? Qual é a explicação, né? Então vamos entender aqui com o próximo slide. Olha só, órgãos análogos é quando a gente tem estruturas que, olhando numa primeira vista, você pensa, né? Ah, elas são bem similares, elas são semelhantes, elas têm a mesma função. No caso da asa lá do morcego e da borboleta, a função é a mesma, é voar, tá? Porém, olha só, elas são anatomicamente diferentes e têm origens evolutivas, origens embrionárias completamente diferentes. Por isso que nós não chamamos de órgãos homólogos, e sim análogos. Uma analogia é uma comparação. Então aqui é um caso de órgãos análogos, por quê? Vamos utilizar um outro exemplo aqui, mas poderia ser também, né, usando ali o morcego e a borboleta. Aqui o exemplo que a gente tem é a asa de um inseto e a asa de uma ave. Olha só como é que é a estrutura. A função é a mesma, é voar. Porém, a anatomia da asa é completamente diferente. A asa do inseto ela é muito mais simples, ela não tem estrutura óssea. Ela tem basicamente proteínas que formam essa asa, que é a quitina. Agora, olha só a asa da ave. A asa da ave ela é formada por toda uma estrutura óssea e aí tem, claro, as penas e tal, né? Mas são anatomias completamente diferentes. E até mesmo a origem embrionária dessas estruturas é diferente nessas espécies. Então, por isso que, apesar de ter a mesma função, a anatomia sendo completamente diferente, nós não chamamos essa situação de órgãos homólogos, e sim órgãos análogos. Então, se trata de um exemplo de analogia e não homologia. Então, da onde, né, que vêm esses órgãos análogos? Como eles foram formados? Como é que a ciência explica isso? Então, a ciência explica isso citando aí um termo que vocês já ouviram falar: convergência evolutiva. Então, espécies que praticamente não têm parentesco, como é o caso da ave com a borboleta. Então, elas não têm praticamente, né, parentesco, diferente, por exemplo, das aves no geral, ou diferente, né, de nós ali, mamíferos, com o gato, com o golfinho, a gente tem um certo parentesco, mas aves e insetos, né, não tem parentesco praticamente nenhum. Mas vivendo sobre as mesmas condições ambientais, né, o mesmo clima, o mesmo relevo, eles acabaram adquirindo adaptações parecidas. Então o voo foi uma adaptação, foi uma conquista, tanto para a ave quanto para a borboleta. E aí, né, para os insetos em geral. E aí, então, órgãos que têm a mesma função, mas que têm origens embrionárias, que surgiram na história evolutiva em momentos, em situações diferentes, a ciência chama então de órgãos análogos e explica isso, chama esse processo todo de convergência evolutiva. Ou seja, em palavras mais simples, né, podemos dizer que os seres vivos que não são parentes entre si, como o caso da ave e da borboleta, ainda assim, vivendo sobre as mesmas condições ambientais, eles foram se adaptando tão bem, os dois, ao voo. Por isso adquiriram asas. Só que a origem das asas, as estruturas anatômicas que formam essas asas, são completamente diferentes. Por isso, um caso de órgãos análogos. Beleza? E aqui, então, para ver se você realmente entendeu essa diferença entre homologia e analogia, temos um desafio rapidinho para você pensar, escolher uma opção, eu volto e nós fazemos a correção. Olha só, qual das alternativas apresenta um par de estruturas homólogas? Lembra que para ser homóloga, ela pode ou não ter a mesma função, ela tem que ter a mesma origem embrionária e ela tem que ter anatomia semelhante. Então aqui na opção A, asa de morcego e asa de borboleta. Opção B,
a carapaça do tatu e a concha do caramujo? Opção C, nadadeira de um peixe e asa de uma borboleta? Ou a opção D, asa de uma ave e asa de um morcego? E aí, o que você acha aqui? Qual dessas alternativas é um exemplo aí de homologia, órgãos homólogos? E então, qual foi a opção que você escolheu? Se você escolheu a alternativa D, é isso mesmo. Um caso de órgãos homólogos são aqueles que têm a mesma origem embrionária e a anatomia semelhante. Então, se a gente for comparar a asa de uma ave e a asa de um morcego, né? Embora aves e o morcego é um mamífero, então eles são de grupos distintos, mas a anatomia dos ossos é muito similar. Então, isso comprova uma ancestralidade comum. Por que não poderiam ser as outras opções? Na letra A, asa de morcego e asa de borboleta, nós vimos agora há pouco, é um caso de analogia, são estruturas com anatomia completamente diferente. A carapaça do tatu e a concha do caramujo também, porque a concha do caramujo é uma estrutura completamente diferente da carapaça do tatu e a origem embrionária delas também, tá? A nadadeira de um peixe, a asa de borboleta, anatomicamente não tem nada em comum e nem mesmo a mesma origem embrionária. Então, por isso que a nossa alternativa correta era a letra D. A asa da ave e a asa do morcego são estruturas de mesma origem embrionária e, consequentemente, né, anatomia muito semelhante. Por isso, um caso de homologia. As teorias da evolução, até hoje, então, elas apresentam, né, uma série de críticas, embora a gente tenha hoje várias evidências a respeito da evolução, tá? A descoberta desses fósseis, a comparação dessas semelhanças anatômicas e principalmente hoje, né, atualmente aí, o avanço das pesquisas com genética, pesquisas moleculares, tem permitido que cada vez mais as teorias da evolução venham ganhando força à medida que elas vão sendo comprovadas. E aí chegamos ao fim desta aula. Então, o que nós vimos nessa aula? As semelhanças anatômicas entre diferentes espécies, evidências da evolução e vimos aí que a evolução, ela é um processo que acontece com os seres vivos. E, gente, esse processo ele é fundamental, é ele que garante que os seres vivos vão se adaptando aos ambientes em que eles vivem, né? E à medida que eles vão se adaptando, eles têm mais chances de sobreviver. E se eles sobrevivem mais, eles também se reproduzem, garantindo assim a continuidade das espécies. Espero que você tenha gostado dessa aula e até mais!